Ideias que colam. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar sobre um aprendizado para o futuro e este vídeo especificamente vai ser diferente. Vamos começar uma série de alguns episódios para falar sobre ideias que colam, que significa como você consegue criar uma ideia e divulgar, compartilhar, fazer com que as pessoas saibam e queiram te ajudar nesse projeto, que você consiga fazer com que as pessoas acreditem no seu projeto e comprem o seu projeto, comprem a sua ideia. E hoje vamos começar uma série de vídeos porque tem alguns itens, alguns princípios que norteiam as ideias que colam. E hoje eu vou falar de um especificamente. Os 6 princípios de uma ideia que cola, uma ideia que você consegue divulgar e fazer com que as pessoas comprem, são o seguinte: simplicidade, credibilidade, emoção, história, surpresa e a ideia precisa ser concreta. Estes são os 6 princípios que baseiam a criação e você conseguir executar uma ideia que cola. E hoje, o princípio que a gente vai aprofundar é o princípio da simplicidade. Uma ideia, ela precisa ser simples, você precisa comunicá-la de forma simples, para que a mensagem seja compreendida facilmente e tenha uma intenção clara de priorização. E simples é igual a essencial mais compacto. Ou seja, precisa ser curta e precisa trazer aspectos essenciais. E daí o senso de priorização clara. Mas como é que você vai definir o que é essencial em uma ideia? Às vezes você tem uma ideia, você tem um projeto e ela tem tantos benefícios que é difícil você focar no que é essencial. E como você vai definir o que é o essencial? Primeiro você precisa saber que o planejamento ele funciona até você encontrar o inimigo. Se você encontrar o inimigo pela frente e você estiver em um campo de batalha, todo o planejamento que você realizou durante muito tempo pode estar ou pode vir a estar totalmente equivocado. E aí você não vai realizar nada daquele plano. Então nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo. Nenhum plano de vendas sobrevive ao contato com o cliente. Nenhum plano de aula sobrevive ao contato com adolescentes, por exemplo. Então você precisa estar atento que o seu planejamento ele precisa ser adaptado e não ser levado a ferro e fogo. O que é importante você fazer? É importante você definir uma intenção clara. O que seria uma intenção clara? Seria um objetivo único. As ações elas podem variar. As ações elas podem ser criativas e elas precisam ser adaptadas de acordo com o momento, de acordo com o ambiente. Então, muitas vezes você vai ter que descartar insights ótimos para permitir que o insight mais importante brilhe. E aí você precisa definir meta, saber quanto pode ser exigido ou retirado de uma ideia sem que ela perca sua essência. Um exemplo muito bacana é que um designer ele sabe que atingiu a perfeição não quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há nada a retirar. Então você precisa definir, você precisa completar a seguinte frase: a coisa mais importante é, se não fizer nenhuma outra coisa, faça no mínimo, pelo menos, o quê?
E ao completar essa frase, você vai conseguir trazer a parte essencial. E trazendo essa parte essencial, você vai fazer com que a sua ideia, ela passe, ela se torne uma ideia simples de ser compreendida, de fácil compreensão. E aí tem um conceito que eu queria trazer em cima disso, que são círculos concêntricos e seus graus de relevância. Então, quando a gente pensa em algo essencial, coloque esta essência, essa coisa mais importante no círculo, no centro do círculo, no círculo central. Esse é o seu foco principal. Depois vai vir um círculo secundário, que aí vão ter aqueles outros benefícios que a sua ideia pode trazer, mas a prioridade vai ser o foco principal, vai ser o que está no círculo central. Um outro ponto que eu quero trazer para você é um exemplo prático do círculo central. Exemplo, temos uma companhia que ela quer ser posicionada e ela quer ter um foco específico. E aí, o centro da companhia, o círculo central da companhia é: somos a companhia aérea com tarifas mais baratas. E depois o círculo seguinte pode ser: divirta-se no trabalho. Então todos os funcionários, eles precisam se divertir enquanto trabalham. Só que quando as decisões são tomadas, as decisões elas precisam ser analisadas para que alguns critérios sejam levados em consideração. E aí você se pergunta: essa atividade que eu quero realizar, ela vai me proporcionar diversão? Esta atividade, ela vai me proporcionar diversão, mas ela vai ter um impacto no custo da operação? Se sim, não faça. Se não, segue em frente com a ideia. Então, a ideia central vai pautar também as decisões da empresa, do projeto, de todo o contexto em que você está inserido com aquela ideia. E quando você diz 3 coisas, você não diz absolutamente nada. Por quê? Porque se você não conseguir decidir ou distinguir o que é crítico, como é que a pessoa com quem você está falando vai saber o que é crítico? E se você trouxer 3 benefícios, 3 coisas, e esta pessoa precisa tomar uma decisão e saber para onde ir, ela vai ficar perdida. E isto significa que não adianta de nada. Você precisa trazer mensagens essenciais para ajudar as pessoas a evitar escolhas ruins. Essas mensagens essenciais vão acabar servindo como um lembrete do que é importante, do que ela precisa levar em consideração. E a essência é que você tenha este foco prioritário determinado. E o excesso de complexidade e incerteza gera ansiedade diante da necessidade de escolha, mesmo entre 2 opções. Ela causa paralisia na decisão, e as decisões podem até ser irracionais. Mesmo incertezas irrelevantes também podem nos paralisar. Eu vou dar um exemplo aqui de alunos que precisavam aguardar a nota do vestibular para tomar uma decisão se saía de férias ou não. Isso foi feito um estudo. E aí foi constatado que 57% dos que passaram acabaram indo viajar. E 54% dos que não passaram também foram viajar. Ou seja, esse número está muito próximo. E na cabeça deles, os que foram viajar, a viagem serviu como uma recompensa. E para os que não passaram, a viagem serviu como uma compensação por todo o esforço que tinha tido, e já que eles não conseguiram passar no vestibular, que eles pelo menos usufruíssem desta viagem. Mas uma pergunta foi realizada, muito interessante. Se eles tivessem 3 opções: comprar a passagem
da viagem antes de saber a nota, comprar depois de saber a nota e arriscar o preço estar diferente, ou pagar R$ 5 para manter o preço até depois de sair a nota. E adivinha o que aconteceu? 61% iria pagar os R$ 5. Ou seja, este fator, esta incerteza que não era relevante, por quê? Porque acabou dando na mesma. Os que já tinham decidido na cabeça deles irem viajar, independente da nota, o fizeram. Só que quando eles tiveram a opção de pagar para garantir o preço, o número de pessoas que aceitou pagar por ter essa opção aumentou. E essa opção, esta decisão, acabou sendo uma decisão que vai de encontro à racionalidade. Ela acaba sendo menos racional. Um outro exemplo são estudantes que tinham duas opções. A primeira opção era participar de uma palestra com um autor que admirava, e a outra opção era estudar na biblioteca. Apenas tendo essas duas opções, 21% dos estudantes apenas optaram por estudar na biblioteca. Porém, quando você adiciona uma nova opção, e aí neste caso os estudantes tiveram uma nova opção, que era, além de participar da palestra ou estudar na biblioteca, eles tinham a opção de assistir um filme estrangeiro que eles estavam querendo ver. E aí o que a gente imagina que aconteceria? Se o número de estudantes que foram estudar na biblioteca foi 21%, quando você adiciona uma opção que é mais agradável para eles, você tende a acreditar que menos pessoas vão estudar na biblioteca, ou seja, menos de 21% iriam optar por estudar na biblioteca. Mas o que aconteceu? 40% optou por estudar na biblioteca. Isto é irracional. Então, às vezes a gente toma algumas atitudes que acabam sendo irracionais. Então, saiba que respostas mudam quando são oferecidas mais opções. Quando você for apresentar um projeto, você precisa diminuir a probabilidade de uma das duas opções iniciais ser escolhida, e você precisa diminuir a probabilidade de uma das duas opções iniciais ser escolhida, você pode acrescentar uma nova opção. E lembre-se, priorizar ajuda as pessoas a se livrarem do ambiente de incertezas. Este foi o primeiro princípio da ideia que cola, de uma ideia que você consegue vender e consegue que a outra pessoa tenha uma melhor aceitação dela. Nos próximos dias eu vou falar sobre outros princípios para que você tenha o detalhamento do que fazer para criar uma ideia que cola. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, quer saber sobre algum tema, pode deixar aqui nos comentários abaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguém que você conhece, fique à vontade em compartilhar. Grande abraço, te espero no próximo vídeo.